Será que o movimento Legendários realmente reflete o verdadeiro evangelho? Ou será que estamos diante de mais uma distorção moderna? Vamos descobrir agora com a Bíblia na mão. Para quem nunca ouviu falar, Legendários é um movimento no qual homens sobem uma montanha para viver dias de desafios físicos, resistência emocional e reflexões sobre masculinidade. O problema? Isso é vendido como uma experiência cristã. Mas será que é mesmo? Vejamos os principais erros do movimento Legendários à luz da Bíblia. Buscar Deus em um lugar específico? O conceito de subir a montanha para ouvir a voz de Deus ou encontrar-se com Cristo não tem fundamento na Nova Aliança. De fato, no Antigo Testamento, Deus revelou-se através de montanhas. Entretanto, na Nova Aliança, a presença de Deus está em todos os crentes, por meio do Espírito Santo. O próprio Jesus, autor da Nova Aliança, nos diz que Deus não habita em lugar físico e que devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Por exemplo, o caso da mulher samaritana, para quem não conhece a história. Ela ia até um poço para buscar água, e Jesus estava lá. Jesus até disse para ela: quem beber da minha água nunca mais terá sede. Essa mulher samaritana fala, a partir do versículo 20 de João, no capítulo de número 4, que nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Após Jesus se revelar para ela como sendo o Filho do Deus vivo, ela diz para Cristo que antigamente seus antepassados, os samaritanos, costumavam adorar a Deus em cima do Monte Gerizim. Monte este que foi destruído no ano 130 a.C. e que os judeus afirmavam que só era possível adorar a Deus em Jerusalém. Nesse momento, Cristo diz o seguinte: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A mulher samaritana se encontrava confusa, não sabendo onde adorar. Haja vista que o monte da adoração havia sido destruído e que ela não se encontrava em Jerusalém. Mas Cristo diz que vai chegar um momento em que não será necessário adorar em um lugar específico. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa os que o adoram e adorem em espírito e em verdade. Portanto, com a nova aliança, com Cristo Jesus, não é mais necessário subir a montes para buscá-lo, para ter conexão com ele, porque ele, por meio do Espírito Santo, habita em cada um de nós. Em Mateus 28, no versículo 20, diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está presente em todos os crentes. Erro de número 2. Cobrar por uma experiência espiritual? O Evangelho não é um produto que se vende. Quem paga para se conectar com Deus está comprando uma experiência religiosa, não vivendo a fé verdadeira. Vejamos o livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 18 ao 20. Diz assim: e Simão, vendo que pelo imposto das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A ideia de pagar para receber uma experiência com Deus vai de encontro a este pecado que eu acabei de ler, de Simão, o mago, que queria comprar os poderes do Espírito Santo com seu dinheiro. Vejamos Mateus no capítulo 10, no versículo 8. De graça recebestes, de graça dai. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Esse movimento Legendários, nesse sentido, se assemelha à Igreja Católica na Idade Média, onde havia as compras de indulgências, onde se compravam as bênçãos. No cristianismo bíblico, as bênçãos espirituais e o crescimento da fé não são adquiridos por dinheiro. Ah, William, mas o desenvolvimento do trabalho dos legendários tem um custo. Concordo. Não há problema em ajudar a desenvolver o trabalho financeiramente. O problema está em vincular o nome de Cristo a esse movimento. E o problema está na promessa de bênçãos advindo desse movimento. Isso que não pode ser feito. Erro de número 3. Experiência acima da palavra. Um ataque ao sola escritura. Um dos pilares da reforma protestante é o sola escritura, que diz que somente a Bíblia é a nossa autoridade de fé e prática cristã. Mas o movimento Legendários faz o oposto. Coloca a experiência pessoal e emocional acima da palavra de Deus. Vejamos o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso é exatamente o que Lutero combateu. A igreja medieval também vendia experiências místicas e indulgências, como forma de aproximação com Deus. Mas Lutero declarou: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Vejamos o que diz em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso.
Quem o conhecerá? Se sua fé vem de um lugar, de um evento ou de uma emoção forte, cuidado. A verdadeira fé vem da palavra de Deus e não em experiências passageiras. Erro de número 4. Sem arrependimento, sem conversão, sem evangelho. Ah, William, mas tem testemunho dos homens que participaram do movimento, no qual afirmam que transformaram as suas vidas. Segundo as Escrituras, qualquer transformação que não é proveniente do Espírito Santo é superficial. Vejamos o que diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo do 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Aqueles homens faziam as boas obras pelo motivo errado. Faziam as boas obras para serem vistos por outros homens. E esses homens perderam a recompensa de Deus. Sem um chamado claro ao arrependimento e à fé, qualquer transformação experimentada é rasa e superficial e passageira, pois é feita pelo motivo errado. Vejamos o que diz a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nessa passagem, fica evidente que a casa construída na areia ainda é uma casa construída, ou seja, existem transformações, existem mudanças evidentes, assim como nos testemunhos de alguns participantes dos legendários. Existem visíveis alterações. Entretanto, a base é de areia, a base é frágil. E quando vier tempestades, quando vier água, vento, infelizmente, vai desmoronar. Eu posso fazer leitura bíblica todos os dias, isso é uma coisa boa. Mas eu posso fazer isso para minha satisfação pessoal, por egoísmo, para os outros acharem que eu sou conhecedor da palavra, e não para a glória de Deus. Então, eu posso fazer uma coisa boa pela motivação errada, isso será para minha própria ruína. Eu posso ajudar os outros, posso falar bem de Deus para os outros, mas se não for pela motivação certa, se não for para a glória de Deus, eu estou construindo a minha casa na areia. No mesmo capítulo 7 de Mateus, no versículo 22 e 23, diz assim: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fazemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas, aparentemente, fizeram coisas boas, tiveram mudanças de vida, mas pela motivação errada. Seus corações não estavam no lugar certo, e infelizmente elas não entrarão no reino dos céus. A exposição fiel das Escrituras é o alicerce indispensável para qualquer evento que se diz cristão, pois é através da palavra de Deus que se edifica uma fé sólida e inabalável. Romanos 10, 17 diz: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Portanto, se não há exposição da palavra de Deus, certamente não haverá fé e, sem esse fundamento, qualquer transformação se assemelha à casa sobre a areia, vulnerável às adversidades e fadada ao colapso. Assim, para se avaliar uma transformação é necessário identificar o que está por detrás, pois a negligência do ensino das Escrituras não pode sustentar-se diante das provações, pois lhe falta a rocha sobre a qual a verdadeira fé deve ser construída. Erro de número 5. Efeito manada e ecumenismo. Cuidado com enganações. O movimento Legendários se apresenta como interdenominacional, ou seja, ecumênico, abraça todas as doutrinas, que se dizem cristãs. Porém, o apóstolo Paulo condena de forma incisiva o ecumenismo, que compromete o verdadeiro evangelho. O ecumenismo não tem base bíblica. Vejamos o que diz o livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 ao 17. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O cristianismo verdadeiro não se mistura com ensinos antibíblicos. Vejamos o que diz o livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo do 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. O evangelho não pode ser diluído para atingir um público maior. Os legendários podem gerar um efeito manada, efeito psicológico de grupo, fazendo com que os participantes sejam influenciados por emoções sem uma transformação real e espiritual. Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. A verdade bíblica não segue multidões. O que a Bíblia ensina sobre maturidade e a verdadeira masculinidade? Se quer amadurecer como um homem de Deus, a Bíblia já ensinou o caminho. Vejamos o que diz o livro de Efésios no capítulo 5, no versículo 25. Diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O modelo de masculinidade bíblico é Cristo, e não desafios de resistência física. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, diz o seguinte: Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O foco deve ser na piedade, e não nos desafios físicos. A verdadeira masculinidade bíblica é quando um homem é literalmente transformado pela graça de Deus. Ah, William, mas você não participou, portanto você não pode criticar. Mas isso é lógico, eu preciso de pular de um prédio para saber que eu não tenho asas e que eu vou morrer? Tal afirmação é falaciosa e contrária ao princípio bíblico de julgar todas as coisas através das Escrituras. Vejamos o que diz Atos no capítulo 17, versículo 11. Ora, estes eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Tudo deve ser analisado com base nas Escrituras. Se fere as Escrituras, está errado e deve ser apontado. Eu não preciso de saber que embriaguez é errado. É só olhar para a história de Noé. Eu não preciso de saber que matar é errado. É só olhar para a história de Davi, ou para Êxodo 20 e ler os 10 mandamentos. O movimento Legendários vai contra o que as Escrituras dizem. Portanto, o movimento deve ser condenado a priori, sem a necessidade de experiências. Caminhando para o fim, eu quero deixar claro que eu não tenho problema com o movimento, e sim com a falsa vinculação de Cristo ao movimento. Não estou aqui para criticar quem gosta de desafios físicos, fraternidade entre os homens, superação, muito pelo contrário. O problema é usar o nome de Cristo para algo que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Mateus, no capítulo 24, versículo de número 5, diz assim: Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se fosse apenas um evento masculino, sem associação de evolução espiritual, não haveria problema. Mas ao colocar o nome de Jesus Cristo, estão distorcendo o que ele mesmo nos ensinou. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. O verdadeiro evangelho é sobre reconhecer a sua natureza pecaminosa e a sua necessidade de um Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, o verdadeiro evangelho é sobre arrependimento e fé em Cristo, e não em experiências extremas e físicas. O cristianismo não precisa de montanhas, eventos pagos, reuniões masculinas de superações físicas, não. O cristianismo precisa de Bíblia, exclusivamente de Bíblia, seguida de arrependimento e transformação genuína de vida. Você concorda comigo? Se sim, escreva aqui nos comentários. E se não, deixe sua crítica também argumentativa aqui nos comentários. Desejo que a graça do nosso eterno Deus, a comunhão do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo possam estar sobre vocês, não só hoje, mas para sempre. Amém.